Dia D de combate à dengue, o governo estadual realiza campanha de mobilização. Estudo revela que 1 em cada 3 professores de escolas públicas não tem formação adequada. Diretor do Teatro do Caos é selecionado para receber um prêmio do governo do estado de São Paulo. No Entendendo Direito de hoje, vamos falar sobre falta de energia e os danos materiais e os seus direitos. Meio da semana, quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Vamos juntos, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. O governo estadual convocou municípios para o Dia D de combate à dengue. Aqui em Cubatão, a cidade pede aos pais e responsáveis de crianças de 10 a 14 anos que levem os pequenos aos postos de vacinação. Estamos em período chuvoso na nossa região e, nesse momento, o alerta não fica apenas para as enchentes e alagamentos, mas a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Com isso, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo realiza hoje o Dia D de mobilização estadual contra a dengue. O objetivo da ação é reforçar a importância do combate ao mosquito. Em Cubatão não é diferente, como reforça o secretário de Saúde do município. A vacina ela não evita que a dengue se prolifere e ela continue atuando, tá? A gente tem sempre reforçado também a ideia de que, aliado à vacina, o nosso grande intuito é fazer com que a população continue observando a sua casa, o local de trabalho. Uma das coisas que a gente tem visto e que tem dado grande resultado é que antigamente a gente falava, olha a sua casa, olha o seu quintal, né? Hoje a gente tem dito para as pessoas, olha o entorno, onde você trabalha, isso, olhe tudo, olha a sua casa, você saiu, olha ali, às vezes não é dentro da casa do vizinho, mas às vezes na calçada, alguma coisa que está ali que pode ser um foco de transmissão da dengue. Então observe todo o seu entorno e cuide de estar vacinando a sua criança ou adolescente. Nos dias normais de atendimento, tem as questões específicas de unidades, mas agora no dia D da vacinação contra a dengue, do dia da dengue, nós temos as ações sendo realizadas pelo Centro de Zoonoses. Então eu quero convidar a população a verificar no site da Prefeitura que tem atividade para esta quinta-feira e aquele que tiver uma dúvida, alguma coisa, também pode procurar o Centro de Zoonoses, vai estar lá o contato lá no site, procura o Centro de Zoonoses, tire suas dúvidas, às vezes até sobre foco, o que é o foco, que não pode ser foco, e tudo vai estar ali atendido dentro das zoonoses. O Serviço de Vigilância Epidemiológica Cubatense registrou, até o último dia 7 de novembro, 321 casos da dengue. Ao total, mais de 2.600 casos da doença já foram descartados. Apenas um óbito foi registrado na cidade. Foi de uma criança de 1 ano de idade que morreu em 14 de março. Por esse motivo, é de extrema importância que os pais responsáveis levem os menores de 10 a 14 anos aos postos de vacinação. A questão da vacinação nas crianças de 10 a 14 anos, ela tem uma importância muito grande, visto que é o maior índice de internação em todo o território nacional, são as crianças de 10 a 14 anos. E fazer com que os pais entendam a importância é o objetivo hoje do Serviço de Saúde Pública, porque a gente tem uma grande resistência na vacinação, principalmente entre 10 e 12 anos, que é a faixa etária que precisa da companhia do pai ou de um responsável. Dos 12 em diante, o adolescente ele pode ir sozinho a uma unidade e ser vacinado. Contudo, é importante a gente trazer a consciência que vacinar a criança ou adolescente é preservar a sua saúde. A cidade de Cubatão já vacinou mais de 2.900 munícipes, sendo 2.400 na primeira dose e 580 na segunda dose da vacina. Para reforçar a importância dos cuidados em relação à dengue, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo lançou o portal Dengue Sem Dúvidas. Nele, 100 perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya são respondidas na plataforma. Ela também oferece combate a fake news que circulam em redes sociais e orienta a população da melhor forma sobre a doença. Realmente tem que levar os pequenos, até porque eles não podem ir sozinhos, como falou o secretário aí, e imunização sempre para manter a boa saúde de todos, não é mesmo? Você sabia que quase a metade da população brasileira sofre com alguma intolerância ou alergia alimentar? Marcela França. Um levantamento feito para analisar o DNA dos brasileiros mostrou que 50% da população nacional sofre com algum tipo de alergia ou intolerância a algum tipo de alimento.
A alergia alimentar, por exemplo, se tornou um assunto extremamente preocupante e com impactos significativos na saúde pública. De acordo com dados da OMS, de 200 a 250 milhões de pessoas sofrem com alergia a algum tipo de alimento em todo o mundo. A doutora Audrey Nunes fala o que é intolerância alimentar e explica qual a diferença entre essas duas patologias. É uma reação adversa que o corpo tem em relação a certos alimentos. A alergia, ela está relacionada diretamente ao sistema imune. É mais grave. Por exemplo, você come um camarão e você pode fechar glote. Agora, a intolerância alimentar, ela não é também ligada ao sistema imunológico, mas não diretamente. Por exemplo, você come um alimento, certo alimento, e você tem a intolerância. E pode ser também tardia, não precisa ser exatamente. Certas pessoas, ela já tem intolerância no mesmo dia, e outras pessoas que são de dia, tipo 3 dias após comeu uma pizza no domingo e vai sentir uma dor de cabeça ou uma fadiga ou uma diarreia na quarta-feira. O aumento de casos pode ser atribuído a uma combinação de fatores e entre as principais causas da intolerância ou da alergia alimentar estão alimentos que normalmente ingerimos diariamente. A doutora Audrey Nunes fala quais são. Leite, glúten, alimentos processados, principalmente o glúten. O aumento de casos de alergia alimentar é atribuído a uma combinação de fatores como mudanças de estilo de vida, aspectos genéticos, ambientais e, lógico, alimentares. No caso, vou te dar um exemplo, o glúten. O teu corpo não consegue, ele foi modificado, o glúten foi modificado, então o teu corpo não consegue digerir. Então, quando ele não consegue digerir, e se você tem um intestino aberto, um intestino vazado, que a gente fala, ele pode passar do seu intestino, das células epiteliais, ele pode passar, cair na corrente sanguínea, aí que entra aquele tardio que eu falei do sistema imune, o teu sistema imune não reconhece aquela cadeia de aminoácido, ataca. Conclusão, nós temos, por exemplo, na tireoide, essa mesma cadeia alimentar, por exemplo, 55 aminoácidos. Então, o nosso sistema ataca a nossa tireoide. E lá você ganha o quê? Uma tireoidite de Hashimoto. Ou, no caso das articulações, uma artrose, uma artrite. Entendeu? Que são as doenças autoimunes, né? Que nós tão comuns hoje em dia e ninguém se dá conta do que realmente está acontecendo. E aí começa a tratar de uma forma diferente, né? Não vai buscar a causa. Hoje nós temos que buscar a causa. Por onde tudo começa? E tudo começa no intestino, que é onde são absorvidos os alimentos, né? Os nutrientes. A especialista fala quais os sintomas mais comuns e como identificar a alergia e a intolerância alimentar. Flatulência, dor de cabeça, fadiga, você tem também diarreia e o efeito baiacu, que é péssimo, né? A barriga distende, você acha que fica toda inchada. A doutora Audrey fala qual a melhor maneira de se livrar das inflamações do organismo e ter uma vida mais saudável. É você ter a consciência que você precisa tirar o galo da sua vida. Glúten, açúcar, leite e óleo. Tá? Você tirando isso, você começa a resolver os teus problemas, entendeu? Então isso é muito importante, essa conscientização. Por fim, a especialista justifica o aumento acelerado dessas doenças e nos orienta o que é possível fazer para termos mais qualidade de vida. Alimentação, né? O fast food, os processados. Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas obesas. Antigamente não tinha, eles se alimentavam de uma forma natural, com frutas, verduras e legumes. Então, o que eu indico? Desembalar menos e descascar mais, tá? Essa é a saída, é a conscientização que é preciso ser feito. Olha, a PEC para o fim da escala 6x1 atingiu o número de assinaturas necessárias para ser protocolada em Brasília. A proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da escala de 6 dias trabalhados e 1 de descanso, obteve o quórum de assinaturas necessário para começar a tramitação na Câmara dos Deputados.
O projeto é de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Nós queremos sentar à mesa com todo mundo para discutir qual é a melhor formatação, qual é o melhor modelo, qual é a melhor forma de implementação. O que nós não podemos ignorar é que nós temos trabalhadores exaustos, doentes, com as suas saúdes mentais fragilizadas e numa carga extremamente ultrapassada, obsoleta e exploratória. Na manhã desta quarta-feira, o texto passou a contar com 194 assinaturas no sistema interno da Câmara. Para que a PEC da escala 6x1 fosse protocolada, eram necessários ao menos 171 assinaturas. No momento, 68 deputados federais petistas assinaram a PEC, 13 parlamentares do PSOL, 13 do PSB, 20 do União Brasil, 15 assinaturas do PSD e 10 do Progressistas, 7 do Republicanos e 1 do parlamentar do PL. Agora protocolada, a PEC começará a ser discutida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Se aprovado por essa comissão, a proposta passará por uma apreciação de uma comissão especial. Somente após esse trâmite, o texto estará apto a ser pautado no plenário. A inclusão do texto na ordem do dia de votações não acontece de forma imediata. Na prática, é necessário um acordo entre o Colégio de Líderes da Casa, formado por líderes das siglas e blocos parlamentares. O quórum exigido para aprovação das PECs na Câmara é de 308 votos favoráveis entre os 513 deputados federais. Tendo o aval da Câmara, o conteúdo passa para o Senado, onde a aprovação em plenário demanda de voto favorável dos 49 senadores entre os 81 membros da Casa. A Força Nacional iniciou hoje o reforço de segurança do Rio de Janeiro para o G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 deste mês. 95 agentes se concentraram em rodovias importantes do Rio. Um decreto do presidente Lula autoriza a mobilização de 9 mil militares das Forças Armadas já a partir de amanhã. O encontro social do G20 ocorrerá na zona portuária, lá do Rio de Janeiro, com representantes dos países participantes. E agora a gente confere as oportunidades com as vagas do Pátio Cubatão. Você que está buscando emprego, fique atento nas vagas disponíveis no Pátio Cubatão. 7 vagas para carpinteiro, 5 vagas para ajudante de cozinha, 3 vagas para auxiliar de loja, 1 vaga para operador de caixa e 1 vaga para cozinheiro júnior industrial. Os interessados devem comparecer ao pátio com o currículo atualizado em mãos e contendo CPF amanhã, dia 14, das 9 da manhã até 1 da tarde. O Pátio Cubatão fica na Rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. O programa Qualifica São Paulo está com oportunidades aí 500 vagas para cursos gratuitos de inteligência artificial. Diante de um cenário à busca de profissionais que entendam sobre inteligência artificial, o governo de São Paulo abre 3.500 vagas para um curso online e 100% gratuito. O Qualifica São Paulo, o programa do governo do estado, oferece 3.500 vagas para um curso com foco na tecnologia da inteligência artificial. O curso online terá 3 módulos, abordando um panorama dos conceitos de inteligência artificial degenerativa. O curso online terá 3 módulos, abordando um panorama dos conceitos da inteligência artificial generativa, desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios da responsabilidade da ferramenta. São 50 horas de aulas que poderão ser realizadas durante 1 mês e meio. Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e residir no estado de São Paulo. Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem a inscrição. A convocação ocorrerá por meio de e-mail, com previsão de inícios de aulas em 4 de dezembro. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 16 de novembro pelo site Qualifica São Paulo. O endereço é www.qualificasp.sp.gov.br. Olha, o diretor do Teatro do Caos aqui em Cubatão foi selecionado entre mais de 370 concorrentes para receber um prêmio do governo do estado de São Paulo, que homenageia pessoas fluentes do cenário cultural. Há mais de 40 anos, Lourimar Vieira dedica sua vida ao teatro. Como uma comprovação de seu esforço, da sua dedicação com as artes cênicas, ele foi escolhido para ser um dos premiados. Lourimar foi contemplado pelo Fomento Cult SP, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo que visa apreciar a trajetória de mestres, artistas e fazedores culturais de notório saber.
Lorimar ficou entre os 10 escolhidos entre 372 concorrentes. Lorimar relembrou a sua história. Ele, que queria ser ator, encontrou no teatro a sua razão de viver. A vida inteira eu depositei amor, trabalho nessa profissão e aos 43 anos receber esse prêmio é tipo alguém que fala assim para você, você estava certo. Você esteve certo esse tempo todo e aqui está o prêmio por você ter acreditado nesse sonho e levado adiante. Então, é gratificante, sabe? Eu estou bem feliz de ter dedicado a minha existência para o teatro. Assim, na verdade, o teatro deu norte para a minha vida. Assim, eu queria ser ator de novela e aí alguém falou para mim, para você ser ator de novela, você tem que fazer teatro. Eu fui para o teatro e encontrei o meu lugar no mundo, a razão da minha existência. A minha existência sem o teatro não faz o menor sentido. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o teatro. Lorimar, emocionado, disse que não pensava em viver as experiências de vida que o teatro lhe proporcionou. Eu não imaginava conquistar nem metade do que eu conquistei, sabe? Ter uma casa de espetáculo, ter uma escola de formação de atores, ter essa companhia, ser reconhecido e viajar para a Europa e viajar pelo Brasil. Tenho muita gratidão ao teatro, muita gratidão a Deus por ter me apresentado, permitido que nessa existência eu conhecesse o teatro. Então, só alegria, só gratidão mesmo. Olha, um estudo divulgado pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica indica que em cada 3 professores aí da rede pública não tem formação adequada para a disciplina que ele ensina, aos alunos. O levantamento aponta que 12,8% dos docentes não possuem uma graduação, e esse número aí chega a 20,5% só na educação infantil. Já no ensino fundamental e médio, os números são de 12,7%, 8% e 3,9%, respectivamente. Com isso, o Ministério da Educação planeja ações para qualificar os professores. E agora nós vamos falar de esporte no seu UN. Estão definidos os grupos para o Campeonato Paulista de 2025. A principal competição estadual vai ter novidades. Do Paulistão, Dodô. Na noite de ontem, no Salão Nobre do Estádio do Pacaembu, a Federação Paulista de Futebol, com a participação dos representantes dos 16 clubes, sorteou os grupos do Campeonato Paulista de 2025. Os grupos ficaram definidos da seguinte forma. Quem vem para o grupo B com Red Bull... No grupo A estão Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. Santos, Red Bull Bragantino, Português e Guarani formam o grupo B. O grupo C é composto por São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. No grupo D se encontram Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Voltaram à elite do Paulistão, Velo Clube de Rio Claro, que disputou a primeira divisão pela última vez em 1979 e foi campeão da Série A2 em 2024. Parabéns, Velo Clube, campeão paulista. E o Noroeste de Bauru, que disputou a divisão pela última vez em 2011. O Campeonato Paulista começará mais cedo. A primeira rodada será no dia 15 de janeiro e a finalíssima está marcada para o dia 23 de março. Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, explicou o Multibol, um sistema utilizado em campeonatos nacionais e europeus que será utilizado no Campeonato Paulista a partir do ano que vem. Com essa construção, e a gente apresentou uma sugestão dos clubes, o Multibol, que é utilizado na Inglaterra, na Bundesliga e também na Série A do futebol italiano, que são aquelas bolas que elas ficam no suporte ali do lado do campo, o jogador pega para você ter mais agilidade na reposição e você aumentar a intensidade do jogo, Isso, enfim, a gente até conversou com jogadores que estão na Premier League, no futebol alemão, para a gente ouvir os depoimentos e todos deram depoimento muito favorável. Então estamos felizes com essa mudança aí. No próximo bloco, vamos saber de como ficará o tempo aqui na nossa região. E mais, no Entendendo Direito, vamos falar sobre a falta de energia e os danos materiais e, claro, os seus direitos. É em instantes, voltamos já! No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto.
Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Estamos de volta com o seu Últimas Notícias e vamos conferir juntos a nossa previsão do tempo. A quinta-feira amanhece com céu nublado e com chuva que deve persistir ao longo do dia. Os termômetros marcam temperatura mínima de 18 e máxima de 21 graus. Durante a tarde, o céu permanece carregado e com chuva contínua. As precipitações devem ocorrer durante a noite. Os ventos que vêm do sudeste são leves e registram velocidade média de 6 km por hora. A umidade relativa do ar se mantém elevada entre 87% e 95%. Pois bem, a gente acabou de acompanhar como é que ficou o tempo e agora a gente vai falar aí sobre falta de energia e danos materiais. A gente vai saber como proceder e exigir os direitos do quadro Entendendo Direito. Comigo no estúdio, mais uma vez, o Dr. Felipe Iga, ele vai explicar pra gente então sobre esse assunto. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Obrigado pelo convite da TV Câmara Cubatão. Vamos tirar as dúvidas do pessoal sobre esses acontecimentos recentes, né, sobre a falta de energia elétrica, muitas pessoas prejudicadas, muitas pessoas perdendo alimentos, queimando equipamentos eletrônicos, e elas não sabem muitas vezes o que fazer. Vamos tirar essas dúvidas hoje. Vou falar que me aconteceu ontem na academia, inclusive eu falava isso com o Igor. Treinei ali na escuro, porque realmente, acho que a porra da chuva de ontem, né, acabou faltando luz. Mas em que situação de queda de energia, então, o consumidor ele deve seguir aí, acionar a concessionária de energia para poder procurar os seus direitos, ou ele aciona ou a concessionária ou o PROCON? Qual dos dois ele deve procurar? Em qualquer falta de energia elétrica, ela deve acionar a concessionária, verificar o porquê teve essa queda de energia, quanto tempo vai ficar sem energia elétrica. Caso a concessionária não restabeleça o fornecimento de energia elétrica, deve fazer uma reclamação com a concessionária e depois fazer uma reclamação com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou no PROCON. Caso tenha esse problema e não tenha solução, queimou um equipamento ou fiquei muito tempo sem energia elétrica, aí deve procurar um advogado para tomar as medidas judiciais cabíveis. Nesse caso também é necessário fazer um boletim de ocorrências ou não? Não, um boletim de ocorrência não é necessário. O que vai ser necessário? Por exemplo, queimei um equipamento eletrônico na minha residência e não tenho como consertar ele, não tenho os custos para consertar. Deve-se fazer um laudo, um orçamento desses reparos e fornecer para a concessionária de serviço público para que ela ressarça ou substitua o equipamento danificado. Mas vamos supor, eu tenho algum respirador ligado, eu preciso de energia elétrica para ficar com algum item que necessariamente precisa estar ligado 24 horas.
procure um advogado para tomar essas medidas judiciais cabíveis, porque dificilmente a concessionária de serviço público vai atender de uma forma administrativa e eficaz. Isso de fato, né? São Paulo foi um exemplo disso muito visível. Em qual é a situação, doutor? A concessionária de energia ela é obrigada a reparar os danos materiais, né, causados por essa queda que a gente acompanha diariamente? É importante que o consumidor, quando ele verificar uma falta de energia elétrica ou um pico de energia, que ele anote, guarde todos os dias que teve essa queda de energia, o período, quanto tempo ficou, e veja as informações também que a mídia oferece para poder tomar essas iniciativas junto à concessionária de serviço público, junto à ANEEL, junto ao PROCON, para ficar 100% resguardado. A prefeitura também entra nesse meio ou realmente a concessionária só que responde? É a concessionária que vai acabar respondendo por esse serviço aí. Doutor, é lógico, a prefeitura, Jefferson, ela vai tentar intermediar, porque vai ser os cidadãos que vão ficar sem energia elétrica, ela não vai ser a responsável direta, porque ela é uma concessionária de serviço público, ela autoriza uma concessionária a fazer esse serviço público que é essencial nos dias de hoje. No caso, tem uma prestadora, né? Aqui em São Paulo, a Enel aí está ganhando as manchetes ultimamente. E há um prazo específico para que o consumidor solicite essa indenização? Se ele não cumprir um certo prazo, ele vai perder aí o benefício dele, algo do tipo? A gente alerta para que o consumidor, diante do problema, já procure tentar solucioná-lo, seja via administrativa, seja via judicial. Lógico, o Código Civil ele prevê o prazo de 3 anos, mas o Código de Defesa do Consumidor, que se enquadra nesse caso, ele prevê 5 anos para você reaver essas indenizações materiais ou morais que você que tenham prejudicado o consumidor. Doutor, em relação às provas, né? O senhor estou agora há pouco a anotar. Seria ideal também que a pessoa grave um vídeo, porque o celular registra o horário, registra o dia, tirar uma foto também pode ser uma iniciação ali de prova em caso de um processo que venha a acontecer? Qualquer prova vai ser essencial para um processo judicial. Lógico, quando a gente fala de queima de equipamento elétrico, a nota fiscal vai ser muito importante, o laudo do conserto desse equipamento vai ser importante, o orçamento, todos esses elementos vão ser essenciais para um processo judicial. E também as concessionárias de serviço público, elas colocam um rol de documentos que devem ser enviados para poder ressarcir os prejuízos causados. Doutor, agora em caso que a concessionária venha a não fazer esse ressarcimento para o consumidor, né? O que pode se aplicar para essa empresa? Então, caso o consumidor não tenha o respaldo via administrativa, ele deve procurar um advogado de sua confiança para tomar as medidas judiciais cabíveis. Seja, a gente deixa o alerta aqui também para fazer a reclamação no PROCON, fazer a reclamação no Reclame Aqui, para que esteja 100% resguardado que tentou, de forma administrativa, fazer todos os pedidos, mas não teve solução e só restou a esfera judicial mesmo. E qual precaução, então, o consumidor pode tomar para que não venha a ter nenhum prejuízo por parte de uma concessionária, né? Interrupções prolongadas aí, como aconteceu em São Paulo, de semanas ficarem sem energia? Infelizmente, é um serviço que a gente depende muito dessas concessionárias. A gente sabe que algumas empresas estão sendo prejudicadas, não conseguem funcionar, os funcionários não conseguem trabalhar por falta de energia. A gente alerta, hoje tem possibilidades de a pessoa comprar um gerador, fazer uma energia sustentável com energia solar. Você pode tentar essas alternativas, essa seria uma forma paliativa de você não ter esses problemas. Mas, infelizmente, a gente está à mercê das concessionárias de serviço público nesse fornecimento de energia elétrica e, caso não tenha solução, realmente tome a medida judicial cabível. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço, Jefferson, agradeço o convite da TV Câmara Cubatão. Espero ter tirado suas dúvidas hoje. Tá certo. Nosso N de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá. Tchau.